Alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e vim aqui para juntos nós nos alegrarmos no Senhor, meditando na sua palavra. Amados, quero falar de um texto muito rico para você. Na verdade, de uma carta inteira muito rica para você. A carta de Paulo aos Filipenses. Sabe, meus queridos, Paulo vai começar a carta dizendo que ele e Timóteo estão escrevendo aquelas cartas. E aí, ele, mais para frente, ele vai dizer assim, olha, eu gosto muito de pensar em vocês. E eu me alegro orando por vocês. Eu escrevo para vocês, eu oro por vocês, sempre com alegria no coração. Vamos verificar lá em Filipenses 1, logo no início, versículos 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é muito interessante, porque eu preciso dar um panorama para vocês entenderem isso daqui. Gente, onde estava Paulo quando escreveu essa carta aos Filipenses? Muitos não sabem, mas Paulo estava preso em Roma. Sabe como era a prisão de Paulo em Roma? A prisão de Paulo em Roma é como uma cisterna funda, né, sem água ali, um poço vazio, como se fosse assim, e prisioneiros eram colocados ali. Ou seja, era um local extremamente perigoso, um local extremamente úmido, um local sujo, e ele estava ali acorrentado. E a característica, uma das características principais era a seguinte, vinha lá o imperador e dizia assim, olha, hoje tal pessoa será decapitada. Então as pessoas estavam na fila da morte, na fila para ser decapitada naquele momento, e Paulo era um deles. Imagina só, você já se imaginou numa situação dessa? Talvez eu e você nunca tenhamos passado por uma situação assim. Mais provável que não. E mais provável também que a gente nunca passará por uma situação assim. Mas o interessante é que nessas condições, Paulo estava escrevendo, estou orando por vocês com alegria. Como isso é possível, Paulo? Como isso é possível? Filipenses, para muitos, é considerado a carta da alegria, sabia disso? E foi uma das épocas que Paulo mais estava sofrendo. Tanto que em Filipenses 4, versículo 4, vai falar exatamente como a gente abriu aqui essa meditação. Ele vai dizer, regozijem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Então, meu querido e minha amada, a gente pode se alegrar. A gente pode decidir se alegrar. A pandemia, ela veio aí, durou uns 2 anos e pouco, até hoje ainda tem casos, e ela veio colocar uma coisa em ordem na cabeça daqueles que são cristãos. Ela destruiu planos. Nunca se viu tanta gente tendo depressão, nunca se viu tanto suicídio, até mesmo de pastores. Pessoas programavam algo e tiveram que se reprogramar. Pessoas botaram sua fé em restaurantes e os restaurantes foram fechados. Eu não estou aqui menosprezando o sofrimento nem nada disso. E muito menos as pessoas que têm depressão diagnosticada. Não. Mas pessoas sãs, elas entraram numa depressão profunda. Muitos largaram suas igrejas, muitos largaram até o Jesus. E vamos colocar assim, deram total ênfase ao seu sofrimento. Por que isso? E por que, como uma pessoa como Paulo consegue ficar feliz num momento pior do que o que a gente passou na pandemia? Tem uma coisa chamada linearidade, a lei da linearidade. Você pode pesquisar, isso existe. Tem um ponto B aqui. Vamos colocar que o ponto B é o ponto que a gente quer chegar. Então ali você coloca restauração da família, ali o que é importante, as minhas finanças, o que é importante é uma família unida. Você pense aí nas coisas mais importantes de sua vida. O importante é ser feliz. E aí vai aqui, família, saúde, dinheiro, não é? As pessoas convertidas, não importa. Está aqui o ponto B. E o ponto A é o que você tem que fazer para chegar nisso daqui,
para chegar no ponto B. Então, para um cristão, ele vai dizer, olha, eu tenho que passar um dia orando, eu tenho que jejuar, olha, eu tenho que estudar mais, até coisas naturais também. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais. Então, tudo o que a gente tem que fazer para chegar nisso aqui. Então, veja o que acontece, amados. Jesus não passa a ser o seu fim, passa a ser o seu meio. Esse é o perigo. Eu não quero parecer aqui demagogo, eu não quero parecer hipócrita, eu não quero fazer pouco caso de uma vida difícil, mas a maioria de nós entramos na igreja para usar Jesus para chegar num ponto. Quer ver? Uma família unida é bom ou ruim? Claro que é bom, todos devem responder, é bom. Um casamento unido é bom ou ruim? É bom. Quando ele pode ser ruim? Quando ele é o fim. E a gente deixou de usar Jesus para ser o nosso fim. Porque a gente entra e fala assim, olha, meu casamento está destruído, então eu vou buscar Jesus para restaurar meu casamento. Então Jesus agora não é mais o seu fim, a restauração do casamento é. E quando você coloca a idolatrar, porque aí vira idolatria, tudo que você coloca na frente de Jesus se chama idolatria. Quando você começa a colocar uma ênfase maior no seu casamento, na unidade da sua família, nas suas finanças, do que em Jesus, a sua alegria pode ser frustrada. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que Paulo diz, alegrem-se no Senhor, porque o Senhor não pode te frustrar. Sua família pode, seu casamento pode, o seu carro pode, suas finanças podem. Então, a gente deve, pastor, então parar de orar pela família, parar de lutar por ela? Não é isso que eu disse. Mas você não pode colocar ela como fim. Se isso comprometer Jesus, foque em Jesus e Ele cuida da sua família. Ele diz isso numa promessa, Ele diz, cuide do reino de Deus, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas lhe serão acrescentadas. Em outras palavras, e eu cuidarei das suas. E o Antigo Testamento corrobora isso que eu falei. Porque se vocês veem em Deuteronômio, Deus fala, se vocês obedecerem a minha lei, obedecerem todos os mandamentos, vocês terão longevidade de dias, vocês terão finanças, vocês terão família. Então as pessoas usavam isso e a gente usa isso até hoje. A gente serve ao Senhor para atingir prosperidade nas nossas áreas. E aí uma pandemia frustra tudo isso. E aí acontecimentos, uma separação frustra tudo isso e você não é feliz. Mas se sua felicidade está no Senhor, ninguém tira. Ninguém vai tirar de você. E por isso Jesus veio. O que foi que Jesus veio? O que foi que Jesus fez com a lei da linearidade? Ponto B, ponto A. Lembra-se? Jesus destruiu. O ponto B agora foi mudado. Jesus disse, agora eu sou o ponto B. Não é mais família, não é mais casamento, não é mais dinheiro, não é mais nada que vocês vão atrás. Por quê? Porque senão a gente se torna legalista. A gente vai começar a julgar as pessoas, a gente vai dizer, para uma pessoa próspera, a gente vai dizer, ela está próspera, por quê? Porque está pagando preço de oração, porque está indo na igreja. Veja que a gente está se tornando fariseu. E se ela está, a gente vê uma pessoa pobre ou miserável, ela não deve estar orando direito. Entendeu como a gente se torna com essa lei da linearidade? Mas com Jesus não, ele disse, eu sou o seu fim, eu destruí tudo. E qual o ponto A então? Não tem ponto A mais. Se tem algum ponto A, eu recebo você, Jesus. Porque o que Jesus está te dando não é mais por mérito, você não precisa fazer nada. Ele te dá, ele te escolheu e você só tem que recebê-lo. Aí ele entra em você, ele faz morada. E gente, se o nosso coração tiver dele, todas as promessas dele se concretizam na nossa vida. Ele fala, quem largar tudo isso aí, ó, quem deixar isso em segundo plano, ele fala, quem largar pai, mãe, tudo, trabalho, por causa de mim, receberá 100 vezes mais nesse mundo e no vindouro, a vida eterna. Ei, Jesus quer a restauração do seu casamento. Jesus quer uma família unida. Jesus quer que você não passe necessidades. Mas antes de tudo, Ele quer que Ele faça morada no seu coração. Ele quer ser o principal, porque o mais importante é a sua salvação. E para isso, Ele vai te santificar. Amém? Receba essa palavra, compartilhe essa palavra para atingir outros corações. E faça os nossos cursos, gente. Essas palavras assim são um acréscimo do curso. É algo a mais, é uma pérola do céu que fazendo os cursos,
Deus vai revelando coisas novas, porque assim é o nosso Pai. Amém? Clica aí no link e seja feliz. Alegre-se no Senhor. Deus abençoe. Até a próxima. Shalom.